Fala, gurizada! Começando mais um Nerd Anônimo. Fica aqui a nossa saudação atemporal, agora que você pode nos ouvir a qualquer momento. Do tempo e do espaço. Dependendo da hora que você estiver ouvindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Beijo, Einstein. Onde é que está Einstein agora? Alô, Einstein! Um beijo aí pra você que pode estar nos ouvindo agora pela FURG FM 106.7 ou pra você que está nos ouvindo pelo YouTube, por mais estranho que isso possa parecer. Ou vendo nossa imaginação. Não quero que as pessoas fiquem me vendo nas suas imaginações, deu medo. Ou mas enfim, ainda ao vivo pela Rede Mundial de Computadores. Ao vivo pela Rede Mundial de Computadores. www.furgfm.furg.br. Estamos voltando, gente, então aqui. Semana passada foi meio... No nosso Season 2. Exatamente. Né, que a gente tá com a segunda temporada. Semana Parte 2 passada Netflix. foi meio hype mais ou menos, né? A gente tava na ressaca do Love, Death and Robots e Shazam! Shazam. Mais ou menos. Muito de Shazam. Segue mais. Desde que a gente Na verdade, agora que o Felipe não tá, eu posso falar livremente. Eu gostei de Shazam, tá? O Felipe é o espírito obsessor às vezes comigo e eu não consigo falar, mas eu gostei de Shazam. Não deixa as pessoas gostarem do bagulho. Eu tô aqui ainda, ok? Não, mas tu não é o meu Nemesis com relação Verdade. a... É verdade. De acordo com os nossos amigos, eu tipo é o Ying e o Yang, tá ligado? Mas então, gente, ao contrário da semana passada, dessa vez, hype lá em cima. Só alegria. Nós temos só Star Wars Episódio 9 e retorno da 8ª temporada de Game of Thrones pra discutir. Detalhe, Acho temos que agora temos nome, né? Já temos nome do episódio 9. Isso. The Rise of Skywalker. Tem que falar com o The Rise of Skywalker. É que quando a gente fala de GOT, a gente tem que falar já com sotaque britânico. Sotaque do North. The North. Porque afinal, The North, remember. Tu fala, bota uma batata na boca e fala The North, remember. The King of the North. The King of the North. Não, Que King horror. in the North. In the North. Já que a gente agora é um programa que não é mais ao vivo, nós estamos gravados, estamos na internet para que as pessoas possam nos ver em qualquer momento das suas vidas, a gente quer agradecer principalmente as mensagens que a gente recebeu pelo Facebook, na nossa fanpage. Eu quero que o pessoal pode acessar o www.facebook, né, Nerd Anônimo, Facebookson, e mandar aqui um abraço pro Valentim Neto, que é o nosso ouvinte assíduo desde a primeira temporada. Eu vou tomar a liberdade de mandar um beijo pro Valentim também, porque eu acho que ele merece. E que ele tava conversando com a gente por mensagem privada, como se a gente estivesse no ar ao vivo na semana passada. Valentim, ainda não estamos ao ar ao vivo, mas contamos sempre com a tua colaboração. A gente tem que dar espaço para quem se comunica com a gente aqui. Vão mandando mensagens aí, quem tiver interesse, que aí no próximo programa a gente debate os recados, as ideias, as opiniões. E até se a gente falar alguma bobagem aqui, falar alguma coisa que a gente não tem informação, Exatamente. nos corrijam por mensagem privada, por favor, não xinga a gente no mural. Nos corrijam por mensagem privada, que já dizia minha avó. Não a gente corrige no particular e elogia no público. Então Não ele bota escracha. 5 estrelas, recomenda a página, mas nos xinga no privado. E não escracha a galera que a gente tem boa vontade. Então, gente, Primeiro bloco, Star Wars. teaser do Star Wars. A gente não sabe Rise se... of Skywalker. A gente só não sabe se até o momento que você estiver ouvindo esse programa se saiu mais algum trailer ou mais alguma informação. Eu duvido muito. Eu acredito também. Eu duvido muito. Star Wars Celebration era o Era o momento, né? Eu acredito também que a Disney não vai divulgar nada pra não atrapalhar o hype dos Vingadores. Também. É bom ser a mesma empresa, né? A campanha pro Star Wars eu acredito que vai começar depois que os Vingadores estiver esgotando já, depois que tiver ali umas 3 semanas. Eu vinha pensando, né, assisti o teaser, sei lá, umas 40 vezes. E Numa vim pensando uma hora, 50 vezes numa hora. Importante salientar. Eu ao menos fui. E aí eu tenho dois sentimentos, assim, o primeiro é que ele não mostra nada, né? Ele não Graças a Deus, não né? mostra absolutamente nada sobre o filme. O segundo E que ao ele... mesmo tempo dá pra tu tirar muita coisa dele se tu for analisar cena por cena. E aí eu fiquei pensando nisso. A primeira coisa delas, assim, que já deixa bem evidente no teaser, é a mudança de direcionamento do personagem do Paul Dameron. Exato. Sabe, ele era o cara, ele era o piloto, e aí tava se direcionando, pelo menos ao meu entender, pra ser o líder da resistência ali, talvez alguém que fosse substituir a Leia. E aí no final, ele me parece ali, ao invés de virar a Leia, ele virou o Han. Cara, Ele virou o soldado de campo. Na verdade, eu comparava ele muito mais ao Biggs. Ele era o piloto de X-Wing. É que na verdade a gente tem que também pensar em outras coisas, né? Do 8 pro 9 muita coisa aconteceu. Primeiro o 8 aconteceu. A gente teve a morte da Carrie Fisher. Sim.
que era a coisa mais inesperada entre os episódios 8 e 9. Sim. Então eles tiveram que usar provavelmente tecnologia ali pra fazer um CG dela, talvez em alguma cena ou outra, ou tiveram que mudar bruscamente, talvez, propostas reais de roteiro. Tenho medo que o fique que roteiro nem a do do filme Moff. foi bem alterado, pelo que eu andei lendo. Eles tiveram Porque que... eles estão usando no episódio 9 Cenas cenas que ela gravou para o episódio 8. Então aí já mostra uma mudança de planejamento, pelo menos, né? Porque na verdade, assim, ó, tipo, a visão dela já é complicada agora. Entendeu? Nesse sentido que realmente é uma... Falando de forma até bem crua, é um personagem que eles contavam pro roteiro e que morreu. É, Sim. realmente foi... Entendeu? Então, isso... E aí tu Bem pega grande o o baque. episódio... Tu matou... tu pegou a trilogia, o trio clássico do episódio 4, 5, 6. O Han morre no primeiro. A Carrie Fisher e o Luke morrem no episódio 8. E tu tem que fazer um episódio 9 que a princípio eles não podem mais contar com a Carrie Fisher, e o Han Solo também eles não podem contar porque o Han Solo já partiu no episódio 7. Mas E aí eles a gente queriam- traz de volta? Lando Calrissian. Lando Calrissian, cara, meu Deus. Cara. Quando eu vi o Lando ali, eu fiquei... e cara, esse episódio vai ser muito... Só de ter o Lando. Meu Não, Deus A do gente céu. falando, O Lando usando a mesma roupa que ele, coitado, usou no final do episódio 6. eu vi um monte de gente criticando veículos oficiais De mídia? de mídia. É nerd, veículos oficiais de mídia nerd. É. E cara, Que droga, hein? quem é que não gosta do Lando, cara? Eu tô esperando pra ver o Lando quando entraram naquele planeta Eu já, cassino lá. eu já no- queria no ter visto o episódio Lando lá. Exato. Eu queria Imagina, ver o Lando cara, jogando naquelas mesas. imagina o Lando jogando uma piadinha sobre ter conseguido alguma nave de algum contrabandista. Exatamente. Acabou. E, Ele galera, não precisava estar na morrer. linha do tempo, né? Ele só precisava estar ali pra gente pegar ele e reconhecer, né? E eu te digo, cara, o Lando é um personagem tão respeitado no Star Wars que ele voltou agora e botou o hype lá em cima. E quando o Donald Glover Donald Glover. interpretou Agora eu ele no... entendi de quem que ele tava falando, Pois é, obrigado. não entendi também. Porque eu falo Danny Glover não. Não faz Danny Glover sentido, não. O Donald Glover, quando ele interpretou... Ia ser uma quebra de expectativa ver o Danny Glover no filme. Agora pensando bem, ia ser uma baita Eu vi. quebra de expectativa. E ele interpretou o Lando no solo, tá ligado? Sim. A galera já ficou tipo, meu Deus, é o Lando. É isso, a gente precisa disso. Acho que é o Lando. A gente tava conversando antes de começar a gravar e pensando assim, tu tinha uma ideia que do episódio 7, 8 e 9. Os 3 filmes pensados como a Marvel pensa o seu produto, numa versão mais macro, né? E quebrou. Como o JJ, que começou o projeto no episódio 7, ele vai conseguir corrigir as alterações feitas e não previstas no episódio 8 por própria fala dele, né? Sim. Porque o Rian Johnson tomou algumas liberdades criativas que eram facultadas a ele, mas ele alterou coisas que não estavam previstas nesse planejamento. Sabe o que eu Mas gosto? também ele teve essa liberdade em função da morte da Carrie Fisher. Exato, e sabe o que eu gosto da Disney? É que a Disney, quando ela comprou tanto a Marvel quanto a Lucas Studios, ela simplesmente tem a seguinte mentalidade: olha, eu vou fazer o filme. O filme eu sei que vai dar dinheiro. Ah, vocês não gostaram? Tudo bem, eu vou fazer um tão ruim quanto e vou dar o dobro de cash porque eu posso. Não, mas Simples. isso aí foi o que fizeram com o Han Solo, uma história de Star Wars. Exatamente, e se você for uma Ah, continuação. vocês estão reclamando, eu vou fazer porque vocês vão ver igual. Exatamente, vocês vão dar dinheiro. E tu sabe que é melhor? Fã reclama, mas fã vai ver. É Exatamente. muito bom o que a Sim, Warner. a gente pagou pra ver o Shazam, né, cara? Mas então. E, cara, outra coisa que eu acho interessante, pelo menos a roupagem dos episódios, é que não adianta. Ficou uma releitura da trilogia clássica. Sim. Sim. Ficou É uma em cada- nova trilogia clássica. Eu acho que essa é a Eu ainda tava proposta, comentando vamos com o dizer. Fernando sobre isso. Em 2 aspectos. Pra encerrar o negócio que a gente tá falando do Lando. Eu acho. Todo mundo tá falando, fanservice, não sei o que. Não, cara. Eu sempre vi no Star Wars, nos 3 primeiros filmes, a Millennium Falcon como um personagem. Exato. Sem o Han, o filme é feito de conexões entre personagens. Sem o Han, pra mim, a Millennium Falcon virou um adereço. Sabe? Eu acho que o Lando traz de volta essa Exatamente. ligação, sabe? Vai Eu ser acho muito fios, cara, quando o Lando tiver na Com Millennium certeza. Falcon. E tipo, o Lando souber que o Han morreu e tiver na Millennium Falcon, vai ser uma coisa muito fios, tipo, putz, eu peguei de volta e não do jeito que eu queria. Eu fiquei olhando a Rey e o Chewie na Millennium Falcon e falei, não funciona assim. Agora quando eu vi o Lando na nave, é isso aí, that's it.
Porque pensando bem, cara, vamos pensar o seguinte, eu agora posso falar que eu tenho Star Wars que é da minha geração. Vamos considerar a geração de eu tenho idade suficiente pra apreciar e entender o que eu tô vendo. Teve a galera lá de 70, final de 70 e 80, Depois teve a galera 90, 2000, que foi do 1, 2 e 3, infelizmente, desculpa pra vocês, né? Não, mas é a gente, se for parar pra pensar na nossa idade hoje. Por isso que eu tô pedindo desculpa pra vocês. E agora eu tô na minha, porque eu tô apreciando agora, nessa atualidade. E cara, eu como um apreciador de Star Wars dessa geração digo, tô feliz. Cara, eu posso dizer como membro da geração anterior, sabe? Isso é muito papo de velho. Trilogia prequel. Tá, sabe? é verdade. Eu vi o episódio 1, não vi no cinema, infelizmente, loquei lançamento na locadora. Tá louco, hein? VHS. Eita, nós, que delícia! Vi o episódio 2 e vi o episódio 3 no cinema. E o Fernando que viu o episódio 4 no cinema? Eu vi o episódio 4 no cinema. Eu vi a versão antes de lançar o episódio 1, 2 e 3, eles fizeram uma versão remasterizada digitalmente, lançaram o 4, 5, 6 de novo, e aí já tem o Diaba monstro. Sim, isso aí foi antes do episódio 1, 99. É. Tem sido a 15ª remasterização. Vamos voltar pro trailer que a gente já tá se desvencilhando. Tá, outra coisa, coisas, considerações que eu tenho do trailer. Agora, aproveitando, acho que uma boa rodada pra todo mundo sobre considerações do trailer. Primeiro, eu curti o início do trailer, eu curti aquele trailer da Rey com sabre de luz, e o caça, mas a Rey vai abrir um TIE Fighter no meio com sabre de luz. Mas então, mas não mostrou quem tava naquele TIE Fighter. Mas eu sei que é uma pessoa azarada. É muito. Muito. Vai ficar que nem... ele não gostaria de estar ali. Vai ficar que nem o moleque do Love, Death and Robots. Pior. Que nem aquele moleque. Claro, obviamente, a segunda coisa que eu curti pra caramba foi toda aquela pegada do Kylo Ren voltando. Achei que aquela reconstrução do capacete soldando o capacete. Foi totalmente ilógica. Por que você faz isso? Não entendi tanto. Eu não sei, né? Ele pensa assim, o personagem dele é o cara que tem o capacete retorcido do Darth Vader. Eu acho que é muito. Ele é apegado a bem atrás. Ele tem aquela pessoa, ele tem que aprender a se desapegar das coisas. Eu acho que aquilo ali é mais simbólico. Esse guri vai parar de ganhar as coisas e aprender a consertar e dar valor para as coisas que ele tem em casa. Não era exatamente isso que eu tinha um armário cheio de capacete igual. É o que o Han Solo falava pra ele, quer dizer isso. Entendeu? Pega o próximo. Ele diz, não, agora tu vai pegar e vou consertar essa bodega, eu vou usar esse capacete remendado. Não, porque assim, pelo menos na minha visão, na minha leitura, o Kylo Ren é o personagem mais bem desenvolvido. Não, sim. Trilogia sim, sim. Sabe, tem todos os conflitos dele lá e tal. E no episódio 8, eu acho que o grande crescimento dele, no episódio 8, sim. foi a questão de se desvincular do Snoke e se achar o papel dele, sabe, no universo, na guerra. Ele realmente partiu aquela relação que ele tinha com o Snoke. E eu acho que o fato dele estar reconstruindo o capacete ali, eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque ele entrou numa revolta, ele quebrou aquilo ali e partiu pra guerra. E eu acho que agora que ele se reencontrou, que ele descobriu o papel dele, o reconstruir o capacete, eu acho que é muito mais uma jornada interna dele que tá sendo obviamente. representada com aquela cena ali, sabe? Dele voltar a ser ele mesmo. E outra coisa também, aquela parte que aparece os destroços da Estrela da Morte, né? Achei... mas eu achei legal aquilo ali porque o episódio 9 tá criando vínculos com o episódio 6. Sim. Entende? E aquilo ali estão buscando... Tem um amigo meu que comentou, abraços Vini, se tu escutar isso aqui, nosso programinha, ele comentou uma coisa muito interessante. E se o Snoke foi a mesma coisa que o Konduku, como quiser, no episódio 1? 3? Episódio 2 e 3. 2 e 3? Sim, 2 e 3, mas eu acho que ele tá querendo dizer... exatamente, a referência é o intermediário que quer dar a parecer como se fosse o destinatário final. E na verdade... Sim, o vice-boss. Exatamente, e o final vai ser Sith Ghost Palpatine, Kylo Ren. Minha teoria. A Kathleen Kennedy disse que a aparição dele no episódio 9 estava certa desde que eles começaram a escrever o episódio 7, né? Eles só estavam tentando... formular uma maneira que fizesse sentido pra história. E agora eu vou te dizer, em terra de spoiler, nego velho, conseguiram manter o Palpatine escondido até o episódio 9.
Exatamente. E tu falando dessas referências à trilogia clássica, eu e o Fernando vínhamos discutindo por telefone. A gente discute por telefone. Talvez os jovens não entendam muito o que é isso, porque às vezes pra discutir a gente precisa escutar a voz da outra pessoa te refutando. Verdade. E aí a gente tá falando sobre... Saiu uma entrevista da Daisy Ridley dizendo que ela não aprova o romance que as pessoas estão querendo entre o Kylo Ren e a Rey. Alô, Daisy Ridley, eu te amo. E aí o Fernando viemos conversando sobre isso. Cara, o que acontece ali no episódio 8, pra mim, não é um romance. O look and Pra feel. mim é muito mais uma referência à trilogia clássica na relação do Luke com a Leia. Eles tinham aquela relação tão próxima que eles chegaram a confundir. Eles tinham uma ligação sobrenatural tão forte que eles chegaram a confundir com o romance. E na verdade depois eles vieram descobrir que eram irmãos. E eu acho que a relação do Kylo Ren com a Rey é isso. Eles não entendem, e nem nós sabemos ainda o que os liga. Qual é esse... uma coisa que os liga. The Rise of Skywalker. Quem é o Skywalker que se levanta? Quem é que acende? Quem é que acende? Ah, cara, Luke Skywalker virando o espírito da força e Jesus Christ da força. É? Claro que não, Luke. óbvio que não. E é aquilo que a gente tava conversando, a gente tava discutindo, a gente tava exatamente discutindo sobre isso. Os genes do Anakin são de quem? É a força com quem? Nos quadrinhos já confirmados pela Disney e é do Palpatine. O Palpatine gerou ele em laboratório. Ele com ele foi ele negro enquanto ele tava no ventre da Shmi. Então, é bizarro essa história do Palpatine e dos genes implantados no Anakin? Bem, não esperaria menos, assim, se fosse um caso. Eu não gostei quando eu vi. Quando eu li o quadrinho, eu achei meio bizarro, como tu falou. Mas a aparição dele, eu acho, no episódio 9 agora, pra mim, justifica. Sabe? Porque eu acho que aí vai fechar um ciclo. Daqui a pouco vai ter a grande revelação, seja ele pro espírito do Luke, sei lá. Mas vai ter alguma revelação de que ele originou os Skywalkers, que talvez o J.J. Abrams na época do episódio 7 falou isso, quando perguntaram pra ele como é que ele ia lidar com esse legado de heróis dos Skywalker. Ele disse que não, cara, os Skywalkers são amaldiçoados. Exatamente. O Anakin caiu, o Luke lutou o tempo inteiro pra não cair, então pra eles... E aí eu acho que a volta do Palpatine e a ligação dele com a criação do Anakin me levam a crer isso, que agora ele chega pra fechar o ciclo, pra mostrar que a maldição dos Skywalker foi ele que plantou. Eu quero muito que diga aquilo que a gente tava da nossa teoria mor, de que talvez os Skywalker sejam a denominação da trilha cinza. Isso foi lindo, cara. A gente tava lendo uma matéria, uma teoria que ficou muito popular nos fãs norte-americanos. No fandom norte-americano. Que aí tem um material esquecido lá do antigo universo expandido, que a partir do momento que a Ordem Jedi se recriou, eles deixaram de usar o nome Jedi porque eles negaram muitos dos ensinamentos antigos. E aí, como o Luke era uma lenda, o Jedi, entre aspas, o novo Jedi passou a ser conhecido como Skywalker. Então, o que é um nome extremamente bonito de dizer que ele é o Skywalker, aquele, né? Cadê o Starkiller? O Andarilho dos Céus. O Andarilho dos Céus. Cadê o Starkiller? E aí então, e aí essa teoria voltou com força agora no sentido de que se a Rey ou Kylo Ren, enfim, deram origem a uma nova ordem, talvez chamasse esses novos usuários da força de Skywalkers. Então The Rise of Skywalker seria a ascensão dessa nova classe de guerreiros usuários da força, por um direcionamento novo, já que o Luke destruiu todos os ensinamentos antigos. A ascensão dos Skywalker seria nessa perspectiva, entendeu? Cara, eu acho que seria lindo. Eu não sei. Eu só tenho uma coisa, fé, conhecimento nenhum. Cara. Mas cara, eu não sei se usar a denominação Skywalker pra essa nova classe de guerreiros que usam a força, guerreiros / sábios / enfim, adeptos. Exatamente, porque a gente não pode esquecer que o uso da força nada mais é do que o equivalente a uma religião. Sim. Skywalker ia ser divertido porque é uma coisa que tu chamar o cara de cristão. Entende? Ia ser divertido. Se tu for ver que o Anakin tem toda essa cristão, analogia, budista. Talvez enfim, seria o nome daquele que carrega a grande crença do seu credo. Isso. Enfim. Eu sinceramente sou apaixonado pela linha cinza.
Qui-Gon é tudo pra mim. Exagerado. Desculpa, Qui-Gon é tudo pra mim. Eu adoro a linha cinza, inclusive adoro como eles desenvolvem a linha cinza nos quadrinhos. E até no universo canônico dentro do Rebels. Exatamente. E eu acho que desse mesmo jeito que pode realmente surgir a nova ordem com o nome de Skywalker, largando os antigos credos da Ordem Jedi e com credos novos, eu também acho que a gente pode encarar uma nova configuração do Sith. Por causa que o Palpatine, porque a gente sabe, nunca pode haver mais que 2. O mestre e seu aprendiz. O Palpatine voltando agora, sendo que o Sith, em tese, não existem nesse universo. Sim, porque o Kylo Ren deixaram muitas o Kylo vezes Ren não claro pode que o Kylo ser... Ren não é um Sith. Não é um Sith nem de perto, tá? Pô, tu levantou uma coisa legal, cara. Se tem o Palpatine, deve ter um aprendiz. vice-boss ali, Exatamente. Apresentar um vice-boss aos 48 do segundo tempo. Ou não. Seria Uma lindo, coisa cara. mais ainda, o Palpatine Quem acabou... não gostou do Grievous? Tá, mas a gente Foi acompanhou... jogado de paraquedas ali, funcionou. Mas o Grievous Não, o é Grievous teve todo um preparo no Clone Wars desenho 2D. E o Grievous foi pra bugar a mente do pessoal, tipo, como é que um android tá usando sabre de luz? Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Ele foi um personagem novo, largado de paraquedas e funcionou. Isso é verdade, eu adoro o Grievous. É isso que eu tô dizendo. Mas não é isso que eu quero levantar funcionar. ainda. Tu Uma levantou... pena que a Phasma continua sendo nada, né? Cara, Ninguém... J.J. Abrams. Confiamos em J.J. Mas agora o ponto que eu quero levantar. Tu levantou um ponto interessante que eu não tinha pensado. Mas agora o ponto que eu quero levantar é o seguinte. O Palpatine, se ele realmente continua influenciando tanto assim o universo depois, ele acabou de quebrar uma regra fundamental. Porque a partir do momento que ele morreu e virou um fantasma, a sabedoria dele é pra ser usada pelo próximo mestre. E não ele deveria continuar sendo um mestre mesmo sendo Sith Ghost. Posso explicar um bagulho? Será se ele é um Sith Ghost? Será que ele não sobreviveu? Pior ainda. Ele acabou o que é feito o corpo daquele infeliz? Jogaram ele num reator? Cara, ele falou que Siths muito poderosos descobriram como driblar a morte. Exatamente. Pô, Será se ele não... Meu Deus, ele é o Ronaldinho? Será se ele não Ele é o Ronaldinho. Tá só no rolê aleatório, rapaz. Porra, cara, o cara conseguiu driblar um reator de um planeta que explodiu e sobreviveu. Porra, Tu não sabia que quando ele era... Ronaldinho Gaúcho. Tu não sabia que quando ele era jovem era conhecido como Palpatine, o mago? Mas, cara, não, mas é que tá mesmo... O Sith Ghost, ele só é uma fonte de conhecimento. Ele não tem influência direta no universo que ele está. Entende? Não, mas eu entendo. O que a gente tava conversando é que assim, ó, tem coisas já no universo de Star Wars que valeriam a pena. Tipo, tu tem os holocrons, tu tem toda uma outra coisa que ainda não tá sendo explorada até o presente momento. Exato. Nos filmes. Então Exato. oremos e esperemos mais informações, pode ser? Talvez até a gente esteja teorizando e seja algo mais simples. Talvez o Palpatine apareça como um holocron encontrado por alguém. Ou talvez na real só vai ser uma aparição, Palpatine rindo, saiu, o Palpatine nunca mais é falado no filme, é uma coisa totalmente diferente. O holocron dele ele gravou com uma risada, sei lá, ele esqueceu o botão de REC. A Rey chegou lá nos troços da Estrela da Morte e achou uma gravação dele. Ele pode não ter influência na trama. Ela entrou dentro da caverna. Um bagulho, assim, apertou o play, a primeira voz que tu escuta uma risada, eu dou stop, dou um tiro no gravador, tá ligado? Ô meu, eu sento e choro. Pensa, gente, o sangue de Jesus tem poder, tá ligado? Como já era de se esperar, a gente se estendeu um pouquinho falando de um teaser de 40 segundos de Star Wars. O próximo bloco vai ser lindo então, né? A gente vai agora pro intervalinho com o spot do Status Geek Brasil. O Mauro vai falar do joguinho de zumbis chamado Days Gone. Days Gone, né? É, um dos joguinhos mais esperados aí pela galera nesse ano. Um joguinho de zumbi aí, quem gosta de jogo de zumbi te manda lá pra Bangladesh. Olha aqui, quem gosta de jogo de zumbi é um guerreiro, porque zumbi já sabe tudo. Pomba, vou te contar. Então agora vem o Marlon com o Status Geek Brasil e na volta a gente... entra com Game of Thrones. Ai, Carlos, não faz. Salve galera do Nerd Anônimo, Status Geek Brasil aqui de volta pra gente falar de Days Gone. Vocês já ouviram falar desse game? Days Gone é um dos games mais aguardados do ano e ele é exclusivo do PlayStation 4. Nesse game temos um universo parecido com o do filme Guerra Mundial Z, onde teremos que sobreviver diante de uma horda gigantesca de zumbis que vem pra cima da gente como se não houvesse amanhã. Em Days Gone vamos acompanhar a história de Deacon St. John em um
um mundo pós-apocalíptico 2 anos depois de uma pandemia ter transformado humanos em zumbis. Com um mundo aberto, bem vivo e com mecânicas vastas para construirmos nossos próprios itens, teremos em Days Gone tudo o que precisamos para sobreviver nesse mundo bizarro. Aliás, o game é a principal aposta da Sony nesse primeiro semestre de 2019 e ele vai ser lançado logo agora no dia 26 de abril, exclusivamente, é claro, para o PlayStation 4. E espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre Days Gone, e se vocês quiserem ficar por dentro de muita coisa que rola no mundo gamer, é só entrar no nosso canal lá, youtube.com/statusgeekbrasil. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e valeu! Retornando então, gente, agora para falar no segundo bloco sobre Game of Thrones, GOT. 8ª temporada. Vamos começar pelo começo, né? Pela abertura? Como já era de se esperar, quebrou todos os recordes de audiência aí. Sim. Até com a HBO fazendo aquela coisa maravilhosa de deixar todo mundo que tinha internet, TV a cabo, Sinal aberto, e pra quem tinha o HBO Go, podia ver também, tá, velho? Vamos começar por aí então. Valeu a pena? Valeu toda a expectativa, 2 anos esperando, foi pra tudo isso, pra quebrar a audiência? É assim, ó, a gente pode dizer que é uma série de 10 anos com 8 temporadas, porque tem um hiato de 2 anos, então bem ou mal, nós estamos falando de uma década de série. E eu vou dizer pra vocês uma coisa que pra mim foi linda de ver já de início. Juro, quando eu vi a muralha quebrada na abertura e o gelo virando, as plaquinhas de gelo virando, que é o inverno chegando, porque assim, ó, uma coisa que tornou icônico Game of Thrones, além de um ótimo roteiro, além de atuações maravilhosas, além de uma produção bilionária, é a identidade visual de Game of Thrones e particularmente da abertura do Game of Thrones. Sim. Então a abertura do Game of Thrones sempre te trazia informações do que estava acontecendo na série. Então quando regiões novas eram desveladas, elas apareciam na abertura. Então tipo, conforme as temporadas iam passando, às vezes nem uma temporada inteira se passava, a abertura mudava porque ela também estava contando aquela história. Sim. E eu acho, como eu comentei na Capitã Marvel, agora vendo Game of Thrones, eu tive a mesma impressão, que é cair a ficha. Sabe, quando eu tava vendo a abertura. Acabar. Sabe, o inverno tá chegando, o inverno vai chegar. Quando começou, chegou. Sabe? Foi o primeiro impacto que o episódio me deu foi isso na abertura. A abertura a gente diz assim, sabe aquela coisa que a gente tava contando fazia horas? Que tu sempre vinha aquela escadinha levantando o elevador e subindo. Todos os castelos que defendem a muralha lá, e daqui a pouco tem um buraco. E aí tu sente que aquele buraco já começa a te dizer que as coisas já estão diferentes, entendeu? É uma coisa meio louca de entender como o Winter's Coming, o inverno está chegando, acabou se tornando uma metáfora pro mau presságio. Mas eu sempre encarei, por mais que no livro eles descrevam, na série eles falam uma vez só, o temor do Ned pelo inverno, porque o último inverno durou não sei quantos anos e várias pessoas morreram e tal, mas eu sempre encarei a chegada do inverno, o que os Stark temiam do inverno, era exatamente isso, era o que vinha com o inverno, sabe? O inverno, pra mim, era uma metáfora para um período de trevas. Sim, sabe? Não era exatamente só okay. um inverno interminável. É que eu acho que pra nós, assim, tipo, Até porque eles não têm medo de frio, né? Pelo amor de Deus. E aí tu pensa assim, ó, o que a gente tem? Tu tem 2 anos de hiato. Nesses 2 anos de hiato tu tem uma série que termina com muitas expectativas e muitas coisas ainda em aberto. Sim. E com muitas revelações. E aí o que eles fazem num primeiro episódio? Eles, em vez da gente clicar naquele botãozinho de pular, em alguns sistemas de vídeo por streaming que a gente assiste, tem assim, ó, resumo do episódio, e pular, a referência, aí tu pode apertar o botãozinho de pular resumo. O que tu faz? Eu faço um episódio que vai contar o que aconteceu 2 anos atrás, fechando as situações que foram deixadas em aberto. Tem como resolver tudo? Não tem como resolver tudo. Mas eles pegam aqueles plots principais e vão te explicando.
E isso é que é Nesse legal. ponto, eu gostei e desgostei do episódio. É que eu tenho menos, eu tô com medo porque só tem mais 5 e tem ainda muita coisa em aberto. Eu esperava. Então eu a gente- gostei e desgostei desse perfil que o Fernando traçou do episódio. Primeiro, assim, ó, A gente tem que partir do geral, né? eu esperava que chegasse com coisas novas. Mas ele não quis fazer isso. Ele se propôs a responder as perguntas que deixaram no season finale da 7ª temporada. Vai demorar muito ou não vai pro Jon saber que ele é... Agora! E tu pega assim, ó, que na verdade essa série talvez tenha dado 2 anos por uma necessidade de nos criar esses 2 anos tenham sido dados para nos dar esse tempo de maturidade com o final da 7ª temporada. A série estava vindo sendo feita há muito tempo, estamos falando de uma série de 10 anos de produção, gravação, edição, anualmente uma série muito cara, que precisava de um respiro. E aí tu tem 2 anos que a gente estava nos comentando aqui, que agora a gente percebeu o tamanho da jornada, né? É grandioso. Porque a gente pensa assim, ó, tu estavas falando no outro momento da questão dos encontros, né? Tu tens o reencontro do Jon com a Arya. Pra mim, um dos melhores encontros é a Arya com o cão. Você é uma cadela, por isso que você tá vivo. Cara, é muito o que o cão diz, tá ligado? Sobre a vida. Só quem conhece o personagem olha que isso foi um gesto de carinho dele. Isso foi um gesto de carinho. Uhum. Tu é muito Isso por é isso minha que garota, tu tá vivo. foi isso que ele quis dizer. Ah, tá. Tu fala isso, ela é minha garota, porque tu faz a mesma relação que eu faço. Ele faz a relação do cão com a Arya, faz a mesma relação do filme com a Natalie Portman e o Jean Reno, né? A gente faz aquela relação, tipo, de personagem Sim. que não sabe ser pai e ele é carinhoso. E aí tu tem ali mudanças significativas, porque foram 10 anos de vida daquelas pessoas que mudaram elas, Sim, né? os personagens que se reencontraram não foram os mesmos que se separaram. São 10 anos. As crianças cresceram, né? Quando tu diz assim, ó, porque quando eu vejo o Jon Snow e a Arya, um do lado do outro, tu sabe o que sofreram os dois em 8 anos, 9 anos pra estarem ali os dois. A Sansa, Quando tu vê a Sansa... E aquilo que eu falo, que eu falei em off, repito no on, na gravação. Eu não tenho... As pessoas reclamam muito da Sansa falando de a Sonsa, porque as pessoas têm esse costume, mas é a guria que foi criada pra ser princesa e só se ferrou a vida toda. Eu comecei a analisar os personagens, já que a gente ficou 2 anos sem vê-los. Deu um tempo pra dar aquela sedimentada na personagem. O que eles personagem. eram e o que eles se apresentaram na 8ª temporada. Tá, o Jon é a jornada do herói clássico. Né? Quando ele apareceu ali bastardo no primeiro episódio, tá, esse cara vai ser o protagonista. A gente aguenta A gente já essa, sabia. ele vai voltar dos mortos, a gente aguenta essa. A Arya teve aquela cena chocante dela ver o pai dela ser decapitado e ela se reconstruiu e voltou como uma guerreira forte e tal. Merece. Cara, a Sansa, quando eu vi a Sansa peitando, por mais que seja no olhar ali a Daenerys, quando ela fala, o Winterfell é sua, Vossa Alteza. Né, que mulher braba quando a mulher é mais alta do que a outra. E aí, porque cara, a Daenerys olhou, ali... rolou um ódio ali das meninas, porque mulher é territorialista, mais do que a gente. A gente E aí, cara, quando eu olhei ali, eu ainda comentei, cara, a Sansa virou o Ned. Ah, sim, eu achei. Eu olhei ali, é o pai não, dela. Não, ela tem o porte do Ned. Ela virou o Ned, cara. E assim como tiveram reencontros marcantes, tiveram encontros marcantes. Sim. Um exemplo, Daenerys com Sam. Sim. Quando ele fala do pai e do irmão dele. Que ele chora, mas não consegue identificar. Tu vê que ele tá numa crise, que ele não sabe se ele tá chorando. Ele tá chorando de tristeza porque é a família dele, mas ao mesmo tempo é um pouco de alívio porque a família dele odiava ele e a família dele renegou ele. Eu tenho dúvidas assim, ó, com relação àquilo, porque na verdade o que acontece? Eu vi um momento ali quando o Cebola se reúne com o Viserys, que se reúne com o Tyrion e eles estão conversando assim, eu penso assim, ó. Tá, cara, eles estão idealizando demais o Jon Snow e a Daenerys, né? Eu ia nesse sentido também. E aí eu olhei nessa assim. Direção. E aí daqui a pouco, cara, como é importante pra esse tipo de mundo, né? Tu ter alguém de referência, né? Exato. E aí eles estão idealizando o Jon Snow e a Daenerys matou porque deixou o dragão matar, tá ligado? Cara, eu levantei essa mesma discussão vendo em casa. Porque assim, ó, a série te conduziu, tem uma rainha legítima
Aí daqui a pouco a gente sabe que o Jon vai ser o par romântico dela e tal, não sei E o ele quê. é um rei legítimo, ele é o... E aí ele é o... a gente descobre que ele é o rei legítimo. legítimo. Ok. Que na verdade ela não é rainha. Sim. Ela pode Exatamente. ter o melhor claim, tipo, ela tem mais exército e Ela, mais... como é que ela é a heir to the throne. Ela seria uma das herdeiras do trono, só Se que não não é a vez dela. existisse o filho, se não existisse o filho legítimo, ela seria a rainha. E aí a Exatamente. série nos levou a acreditar nisso. Algum dos dois vai terminar no trono. Só que, cara, depois desse primeiro episódio, pra mim já ficou claro que isso não vai acontecer. Porque o que aconteceu ali, pra mim, o recurso narrativo da cena dela com o Sam é pro espectador se ligar. Cara, ela não vai ser uma boa rainha. As Não, pessoas não vai. dobram o joelho pra ela, ela mata. Não vai. Sabe? Ela não, É a ela moral. não é uma boa Qual é rainha. a coisa? A moral. E quando o Sam revela pro Jon que ele é o herdeiro, pra mim aquilo ali é o prenúncio de que eles vão rachar. Sabe, eu acho que daqui a pouco eles vão resolver essa treta com o Rei da Noite, que pra mim o Rei da Noite não é a conclusão da série. Eu acho que isso vai se Não. resolver Eu antes. acho que o Rei da Noite não Na é a verdade, conclusão da não série. é. Vai ser um tipo Batalha dos 5 Exércitos. Na verdade, não é. Não, Aí- tomara que não. eu Batalha dos acho 5 que- Exércitos foi uma meleca de filme Eu tão acho que vai ser. Tomara que não. Eu tô dizendo a passagem do livro. Não foi tão Ah. ruim assim. Vai vamos ser com uma calma. guerra de um monte de gente clamando o trono, Vai ser pau de doido. sabe? Porque o Jon vai. Dedos do esfíncter e vozes elevadas. Porque pra mim ficou bem evidente isso, sabe? A Daenerys não vai aceitar que o Jon é o herdeiro legítimo, porque isso vai destruir toda a jornada de vida dela, porque ela era única. E eles vão acabar entrando num atrito com relação a isso. Algum dos Lannister vai reivindicar, muito provavelmente a Cersei. E, cara, estão dando muita importância pro Gendry, que é o filho bastardo do Robert. Sim. Então eu acho que em algum momento todos eles vão clamar o trono. É, eu acho eu- que a conclusão da série vai ser essa. Cara, Não vai ser o Rei da Noite. Então, tu te mas- lembra que tem um momento em que a Daenerys ela tem uma visão dela no Trono de Ferro, que ela nunca viu. Sim. Invernão tomou conta. O teto tá quebrado e ela vê e tá nevando. E ela só escuta o barulho do dragão. Ela não vê dragão naquela época, talvez o orçamento não poupasse ter um dragão Sim. naquela cena. É tipo Mutano nos Titãs. Isso, é um transforma no mutano que só tigre. vira tigre. É isso. E eu não consigo entender até agora porque fizeram o mutano virar tigre, sendo que tinha muito bicho mais fácil domesticável que podia ter deixado verde, mas tudo bem. Não vamos um falar disso. lobinho, Né? Dá um ver. um dogo simpático. Um dogo simpático tava valendo e podia atacar as pessoas. Era mais barato do que ter um Exato, tigre, do que exato. ter um tigre digital. Foco, Fernando. Voltando. E aí tu observa que assim, ó. Se ela tem uma. Se a gente tá falando de uma série em que a magia tá. Nesse momento agora a gente tem o retorno da magia, do misticismo, que eram coisas que não eram fortes no início, agora se tornam basilares pra série, pro andamento da série. Estão falando de uma série que o cara tá lá forjando arma mágica pra matar o zumbi, gente. Mas, cara, não, na verdade, você vai pensar. Olha que doideira. Tá, não, mas só deixa eu concluir a ideia da Daenerys. Segura que Aquilo ali é que não vai ter rei, velho. Não vai ter rei. A gente é que construiu na nossa cabeça. tem Estados Unidos de Westeros. Não, cara, aí que tá. A gente é que construiu na nossa cabeça, por causa de uma jornada do herói, ao longo da maneira como a gente vê esse tipo de fábula e esse tipo de conto, que vai se concluir numa Com alguém coisa sentando no com trono. alguém sentando do trono. É isso. É. Não. E aí eu tô vendo que, na real, é exatamente o que vai acontecer. É o dragão que vai Vai sentar no trono. voltar ao período pré-Targaryen. Talvez eles tenham que se unir, eles talvez detenham o rei, mas dane-se, cada um na sua casa depois. É bem possível. Sim. Porque, como entendeu? eu falei, Porque ou eu não vai- vejo resolução pra Entendeu? isso, Porque eu não sabe? tô vendo, não vai ter mais Tá surgindo muita gente. que com claim, com poder, Exatamente. e tu vai dizer assim, vale mais a pena virar uma federação daqui a pouco. Mas é aquilo, cara, já surgiu a discussão de quando o Jon Snow voltou, todo mundo tava criticando. Tu saiu daqui como rei do norte e agora tu volta curvado a uma outra rainha. Sabe? Já começou a discussão agora. Sim, tanto Porque que vários vassalos dele isso não é quiseram se unir. Isso é Por isso, importante, por causa que tem uma coisa, a galera de Winterfell, Vai voltar a ter os casamentos, ter que juntar as pessoas, porque é o seguinte, vai ser terra mas arrasada. cara, isso sempre foi, a galera de Winterfell nunca se importou com o resto de Westeros. Sim. Nunca. Pra eles, Westeros que se exploda. Com o Winterfell, com a região de Winterfell ali, salva e com seu rei consolidado, Esse negócio do King in the North
eu acho que representa bem isso. Pena que não dá pra botar agora o discurso da guria, né? Botava o discurso da guria pro pessoal escutar de novo. Eles queriam um protetor para a região. Eles não interessava que o Jon fosse ser o rei dos 7 reinos. Exatamente. Eles nunca pensaram nisso, porque eles nem têm noção dessa briga. Eles nem querem essa briga. Quem tem essa briga é quem tá lá no meio. É quem simplesmente tem que se preocupar só com as coisas do reino. Porque o Winterfell sempre teve como muralha. Essa é a magia. O Winterfell sempre esteve mais conectado à mística de Westeros do que o resto de Westeros. Sim, com Entende? certeza. Então, é a mesma coisa que a gente parte para as terras do Além-Mar, sabe? As terras do Além-Mar não tem um reino. Eles têm pra uma. onde os elfos vão? Não, desculpa. Terras do Além-Mar, estamos falando de Vale no Orcal. Meu mundo. Autor é outro ator. Opa. É lá que os Noldor estão, né? É assim, ó, é um autor que conseguiu concluir a sua mitologia. O outro, esse que a gente tá falando, é o cara que ainda não concluiu a mitologia e só tá vivendo da série. Exato. Ele tá ficando que nem a J.K. Rowling. E o Westeros tem isso. E é um dos motivos do porquê o Rei do Norte e o Winterfell, desculpa, se sente tão away dessa disputa do trono. Por causa que, cara, nós temos nossos próprios problemas. A gente vai receber o inverno, vocês não vão nem sentir o inverno. Se qualquer coisa passar na muralha, vai vir pra cá. A patrulha da noite, a maior parte sai daqui. Tanto que no início lá eles foram contra o Ned aceitar ser a mão do Robert. Exatamente. Quando o Robert foi pedir, justamente por isso. Eles, por que vocês vão se meter nos problemas? Nunca dá certo quando alguém do norte se vai lá junto pro sul. Exatamente. Tanto que agora a moral da Cersei, a Cersei ela quer manter o trono. O Winterfell, exploda-se. Se ela precisar, ela vai fugir para as Ilhas de Ferro. Pois é, né? E aí tu pega como a Sansa evoluiu como personagem. Agora eu fiquei preocupado. Como a Sansa evoluiu como personagem, porque aí que cena maravilhosa. Aí outro encontro do Tyrion com ela. Pior. Ela deu uma bala. Olha. Não, que tapa na cara do Tyrion. E aí tu observa assim, cara, tu tá realmente acreditando que ela vai mandar os exércitos pra nos ajudar? E aí ela diz assim... Mas tu sabe que aquilo me desagradou? Eu gostei da postura do Tyrion com ela, que até ele já chegando, né? Ele diz, a última vez que a gente se viu, tu fugiu sendo acusada de ter matado o rei, sabe? E aí ela... Enfim, aí a conversa se desenvolve e aí ela fala isso. Que se ele confia realmente... E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Cara, isso não é o Tyrion. O Tyrion diria isso. Cara, não confie na minha irmã. Exatamente, isso me desagradou. Cara, o personagem mais inteligente do bagulho, está sempre 10 passos à frente. Foi inocente a ponto de acreditar na mina que ele mais conhece. É que eu posso dizer um bagulho assim, ó. Quando a pessoa convive vê dragões pela primeira vez, acho que isso deve abalar um pouco a pessoa. O psicológico do cara vai pro aí saco. O cara pra mim aí não... rompe a muralha, tem zumbi, morto-vivo, criaturas feitas de gelo. Isso deve começar a dar uma balada na tua realidade. E o cara quer um conforto. O cara precisa acreditar em alguma coisa. Mas pra mim, assim, tudo o que cara eles... que votou numa situação achando que ia mudar, porque o que tá... Eu não vou falar mais. A crítica tá velada. Tudo que se construiu do personagem nas 7 temporadas, pra mim ali não fez sentido. Mas eu sei que não fez sentido, mas eu acho que foi importante pra mostrar a evolução da Sansa. Sim, mas ela podia ter, por mais que tenha sido uma aquele diálogo constatação com outra pessoa. Não mas é que eu acho que era importante ter Eles podiam estar discutindo em conselho ali e ela dizer, cara, não confie na Cersei, não vai mandar. Mas o Tyrion não esperar isso dela, eu achei muito forçado. Mas eu achei interessante o fato de, por exemplo, ela se deu de conta que não é pra confiar e ela não cortou ele no conselho. Mas tem contraponto. O Tyrion em nenhum momento falou que afirmou que a Cersei ia mandar os exércitos ou alguma coisa do tipo. O que o Tyrion me passou? A minha esperança é o Jaime... O Jaime é o exército, tu não tá entendendo. Não me vê. Não. A gente tá vindo enfrentar uma horda do tamanho de zumbi. Guerra Mundial Z, tá ligado? É aquele bagulho que os. Não, é Madrugada dos Mortos versão com CG não pra caramba. Esquece que tem até gigante zumbi no meio do rolê. Não é um bagulho barbado. Eu penso assim, ó. Se o Jaime vier subindo e juntando a galera, que nem eu digo assim, ó. Vai lá e pede arrego pro pessoal da torre lá do... Esqueci que ele não matou. Os Tully. Chama os Tully. Chama mais um povo ali que ainda tem. Fala aí com uma galera que ele tem contato positivo. E chegar com uma galerinha já dá um aporte. Não, eu acho que vai acontecer uma virada de mesa ali. Tá. Eu acho que vai chegar o exército dos Lannister ali, o Winterfell, justamente pra pegar pra ele ajudar. E o Tyrion.
e o exército vai passar a seguir o Jaime. A gente não pode Eu acho esquecer que o que tem Jaime- um ponto importante Que também. estamos falando da queda do Império Romano, quando as tropas seguem os generais e se rebelam contra o Império. Eu tô pensando nisso, Ah, sabe? tá Porque eles, valendo. eles vão chegar sem uma liderança ali. Não, acho que se ele vai... Eu acho que o exército... O Jaime sempre foi a liderança É. dos Lannister. Mas Eu acho que quando chegar lá e o Jaime... Talvez seja aquela cena... O retorno do rei, sabe? Eu acho que o Jaime vai sair, vai discursar na frente do exército e vai arrebanhar os Lannister assim, ó, eu coalizão. pensando que o Jaime não morra chegando no norte, né? Mas Porque na ele não é verdade- pessoa muito benquista lá com o pessoal mas a do gente tá norte, esquecendo né? uma coisa. Não, mas a gente tá esquecendo uma coisa. O Jaime... Mas eu acho que ele daria a mão por isso. Coitado. Se ele der a única que ele tem, ele vai ser o... Eu não vou dizer. James Skywalker. Das duas? Sem prótese robô, gente. Tá, mas quero botar as coisas. Eu quero voltar num ponto e já puxar pra outro. O primeiro ponto. Tyrion tem uma coisa que a gente não se ligou. O Tyrion ali, ele não tá falando como alguém que está sendo cego por uma confiança no sangue. No caso com a Cersei, que é a irmã dele. Também não está sendo incrédulo. Mas ele pensou no seguinte momento. A única coisa que ele pensou é que ele teve uma visão tipo... Eu sempre fui uma pessoa extremamente Cética. pragmática. Tá. Neste momento, tá tudo indo mal. E o meu pragmatismo diz, não tem salvação, a gente vai morrer. Só que ainda tem um ponto da minha esperança que diz, a gente vai se salvar. E eu quero acreditar que vamos nos unir para nos salvarmos. Porque juntos podemos nos salvarmos. Não, ok. Essa é a minha estratégia falando. Por isso não desgostei totalmente, porque eu tive esse lampejo. Segundo, Jaime. Não se esqueçam que o próximo episódio vai ser todo centrado no Jaime. Ah, sim, tem que ser. Porque vai ser o julgamento, vão ser os reencontros. Agora vai ser o Mas momento. não vai ter julgamento por combate? Não sei se eu tenho psicológico pra mais um julgamento por combate. Na verdade, não. Na verdade, é o que eu tô Eu tenho achando. medo da Brienne matar o Jaime. Pô, seria massa, hein? Ela não tem como lutar com ele. Ela, assim, ó. Ela tem como lutar com ele e ela mata ele. Ponto. Meu pensamento. Tá? Mas é que Não, mas tá. eu acho que não chega a isso. Só que eu acho que ela vai defender ele. Eu acho que o Bran transcendeu e o próprio Bran vai resolver a situação ali. O chato desagradável. Mas isso eu tô curioso, cara. Pra mim foi o melhor gancho possível pro segundo episódio. É que na verdade agora. Será se o Jaime vai chegar lá e vai pedir desculpa pra ele? Porque o Jaime evoluiu muito enquanto personagem, né? Eu achei lindo Vou dar os uma cabeçada memes nele. Vocês perceberam que todo mundo entrou, eles chegaram lá de dia, o Bran tava na recepção, né? Todo mundo entrou, aconteceu um monte de coisas lá, anoiteceu, eles saíram, o Bran ainda tava lá. Esqueceram o Bran na rua, Ele tava Vai, esperando olha um lá, velho amigo. sacanagem, não. ficou o Que dia inteiro lá. Que nada, o Corvo de Trisói tava só aqui, ó. Sou bom, sei Ele de só tudo. precisa de um lugar pra deixar esse corpo porque o louco troca, né, velho? Pô, Chegaram no Bran e falou, não vai não, Agora frio falando psicológico. Tá, não, mas eu tô pensando assim, ó, por exemplo, o Sem Bandeira, a aliança lá do Sem Bandeira. Eles estão numa ruim, mas estão numa ruim num nível, viu? Que estão numa ruim. Eles estão entre o Winterfell e a muralha, né? Eles estão entre o Eles estão Interfell e na a muralha muralha. com o exército dos Eles estão na bichos do mal. muralha, exatamente. Que é o. Mas é que tá, que é o que. Isso é engraçado, falou agora você mandou a mesma coisa. A parte do Daemon. É que eu chamo eles dos Sem Bandeira porque eles não são mais aquele grupo que eles não. Metade da Patrulha da Noite, um- o Beric Dondarrion e o- o Selvagem. É, pelo exatamente. Eu chamei de Sem Bandeira porque eles eram como eles chegaram, né? Eles chegaram como... Mas aí é que eles ainda existem, na verdade. Aí Aquele é que grupo tá, ainda existe. Vocês se ligaram na temporalidade da movimentação, como é que tá? Eu acho que no terceiro episódio já vai ser a luta contra os White Walkers. Por causa que o grupo dos dos Sem Bandeira ali, dos Flagless, ali, eles estão atrás dos White Walkers. Tu quer movimento de pinça? E agora eles vão pegar Não, os não, cavalos aí e vão tentar ultrapassar aí é que- o exército. Exatamente, Pra chegar em vão pegar, Winterfell antes. exatamente, pra avisar, ó, tá muito perto. Tá, vamos fazer um cálculo aqui, ó. A gente precisa de pedra de dragão. Como é que é o nome da pedra? Obsidiana. Obsidiana, precisa de obsidiana, aço valeriano e fogo pra matar esses bichos. É isso? Exato. Regra básica de zumbi, cortar a cabeça tá valendo. Não adianta matar cravar com espada no coração, é amputação, senão não tem. Mas nesse caso eles não. Quando é que se não me engano, se cravar obsidiana eles não pegam fogo? Ou aço valeriano, tem um que quando tu crava eles pegam fogo. Aço valeriano. Então, o aço valeriano já sai a parte Sim, que mas corta é um a cabeça. bagulho, mas é um bagulho que não é assim de barbada, não é todo mundo que tem esse troço. Sim, tem o quê? 6 espadas de aço, ali, é. tem 6 espadas de E aço valeriano. isso é uma coisa importante. As 6 estão em Winterfell já.
Não. Brienne, então. A Brienne tem uma espada de aço valeriano. O Jon. O Jorah tem uma... Jorah. O Jorah. O Jaime. O Jon. Ned. O Ned. Olha, que A saudade. garra longa. O Jon. Jon. A Arya tem a adaga. A área tem uma adaga. Ah, é verdade. A adaga tem a... E o Sam tem a espada. Sim, que tá com o Que Jorah. É verdade. Ah, o Sam tem a espada que é de aço valeriano. As seis armas lendárias de Aço Valeriano estão em Winterfell. Os dois fragmentos da gelo, né? Exato. Porra, tu pensa, né? Fizeram 2 espadas grandes, fizeram 2 espadas longas com a espada do Ned. Pior. Tinha ferro ali pra fazer 2 espadas longas. Agora tu... Ou O ela louco era uma o louco tinha aquela espada de cortar cavalo, tá ligado? A espada do Sanosuke. Do Sanosuke, do Samurai X, cara. Porra, tinha Exatamente. ferro naquilo. Tá louco, porra. Não, e aí tu pensa, tá ok. Só que assim, ó, pra fazer aço valeriano precisa de fogo de dragão. Gente, tem um dragão ali parado. Por que ninguém tá fazendo aquilo? Era pra tá um dragão parado em modo industrial, cuspindo naquelas pedras, tá ligado? Aí chega no ponto que eu acho que a série, já umas 2 temporadas, se tornou muito previsível. Sabe? E é certo que esse é o próximo passo. Eles vão... Se equipar. Eles já estão murando. A equipe que tá na muralha vai chegar com as dicas. Pra matar os caras tem que fazer isso, e aí não, eles vão forjar. o guri Baratheon já tá forjando. Já tá, que cuida que a gente tem tá pouco disso armas, aqui. mas ele não tá... Não, ele pegou as pedras de vidro de dragão. de vidro de dragão. Eu acho que o Gendry tá como chefe. Da forja, ele diz assim, ó, é o seguinte, vamos cuidar disso aqui, tem pouco, vamos cuidar com calma e vamos espalhar o máximo de arma. E eu acho que é por isso essa a importância dele. Porque não é a importância do talvez o moleque por ser o bastardo. Eu acho que a importância dele, tipo, se não fosse o Gendry tá ali, muita coisa não tá rolando. Mas a questão toda é o seguinte, olha só. Ganham essa batalha porque ele forjou as armas. Ele, enquanto personagem, enquanto persona, ele cresce, não no claim, mas tipo assim, ó, as pessoas vão falar. Vocês esqueceram que o Gendry é praticamente, em questão de batalha, o Gendry é o personagem mais a fuder que existe da série, né? Sim, cara, luta com martelo de batalha de 2 mãos, cara. Quando eu vi lutando com martelo de batalha, cara, eu pirei. Eu tipo, isso é RPG É puro. assim que se luta, meu filho, com Cara, martelo imagina de um batalha. martelo de obsidiana. O estrago que esse filho da mãe vai fazer. Cara, eles estão economizando. Vai ser um martelo Kentucky só com uma fina lâmina de obsidiana na Vocês ponta. viram, falando nisso, vocês viram... obsidiana. Assim, ó, só, sabe assim, encostou a pontinha do martelo na obsidiana e traz mais 10. Vocês viram o machado de obsidiana do Sim. cão? Meu Lindo, né? Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Sério, estão prometendo uma luta de 45 minutos. Bom, gente, Onde que ponto vai ser? Nosso tempo tá se esgotando aqui. E quando você escutar esse programa, já vai estar na véspera do episódio 3. Exatamente. Então, assim, ó, se a teoria do Carlos estiver certa, vai estar todo mundo ansioso vendo o comercial, porque vai ser a batalha contra os White Walkers. Eu tô aqui pra fazer o mundo pirar, rapaz. Agora, e seguindo a regra de que derrotando as cabeças, diferente da Hydra, né? Uma quarta cabeça nasce em outras, aqui a gente tem que eliminar como os vampiros nos antigos romances clássicos, né? Que eles. A gente tem que tentar mirar no infeliz e tentar acertar ele. Ou eu acho que a gente ainda tem chance com outras estratégias e temos um exército de lobos para além das muralhas. De acordo com os livros, e na série também tem o exército da Niméria. Da loba da Verdade. Sansa. O que seria muito legal de ver um exército de lobos gigantes vindo pra ajudar o Winterfell. Lobos atrozes. Na noite de lua cheia, tá vindo os crinos tudo descendo a montanha. Gente, vamos anotar os nossos palpites aí. Vamos, porque eu quero fazer a semana a gente vai vendo, isso aqui eu quero dar o recado final. Depois, eu quero dar o recado final. Então dá o recado final. O recado final. Eu vou fazer uma crítica aqui a todas as pessoas que estão reclamando de antemão das coisas estarem muito longas. Tá? Seja Vingadores, seja os episódios de Game of Thrones que vão alongando agora. Você, principalmente o homem, que está reclamando das coisas demorarem demais, procure o seu médico. Há algo errado na sua fisiologia e você deve tratar. Dica de saúde nerd anônimo. Dica de saúde nerd. Para de reclamar que tá ficando grande, que tá demorando as coisas, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar que a gente tem condições ainda de ver coisas bem feitas. Pior é quando a gente tava nos anos 80. Depois tinha não vai que ver o Thor vestido de motoqueiro. Depois não me dá uma desculpa de que a série é tão rápida porque ela é gostosa. Não. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Acompanha a gente aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Mande suas mensagens aqui, o que vocês concordaram, o que vocês não concordaram com a gente, que a gente debate
no próximo programa. E E se no é- próximo programa eu acho que a gente pode instituir isso já, né? Vai ter outro tema, mas a gente vai comentar o episódio de Game of Thrones. Com sempre, certeza. Vamos tentar aí. Já que o programa vai Ai, ao meu ar no coração. sábado. Meu coração. Ai, Já meu que o programa coração. vai ao ar no sábado de noite, já serve como um esquenta. A gente joga um monte de teoria maluca ali pra ver o episódio no domingo e ver que tudo que a gente falou é Inclusive, bobagem. vamos chamar a Regina Casé pro próximo esquenta? Nossa. Ah, não. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Depois dessa, eu não vou aguentar mais o Carlos hoje. Pessoal, já virou. Pra vocês não sabem, já é pra nós, já é Quinta-feira Santa. Tchau pra você. Beijo! E aproveitando, a gente se despede do Carlos aqui, que provavelmente na Ele não próxima volta. semana já vai ser contratado pela Praça é Nossa. Gente, se Não é vai pra ser odiar, mais se é junto pra com a odiar, odeia com carinho, como eu sempre digo. Falou, gente, boa noite. Até Boa semana. noite. Beijo! Até.